Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e nesta aula nós iremos utilizar a apostila 2, o caderno de Biologia. Esta é uma aula para a turma do 8º ano B. Bom, pessoal, nessa aula nós iremos utilizar a apostila 2, a partir da página 246, o módulo 7, Sistema Cardiovascular Circulação, e nós iremos abordar também o sistema cardiovascular que fala sobre o coração. Bom, pessoal, Sistema Cardiovascular Circulação, na página 246. Então, assim, nós estudamos os sistemas separadamente por uma questão didática, para facilitar o nosso estudo. Mas, na verdade, todos os sistemas do nosso organismo estão interligados. Então, aqui vocês podem ver uma imagem que fala sobre a integração entre os sistemas. Essa é uma imagem que nós vimos quando nós abordamos o sistema digestório. Então, aqui tem um organismo, né, uma pessoa, o sistema digestório, o órgão é o intestino delgado. O intestino delgado apresenta microvilosidades e as células do intestino delgado apresentam essas microvilosidades que servem para absorver os nutrientes. Se vocês repararem nessa imagem, vocês vão ver que entre essas vilosidades do intestino delgado existem aí artérias, veias e vasos linfáticos. Bom, é justamente nesses capilares que ocorre o fenômeno da absorção, que é a passagem dos nutrientes através da parede do intestino até atingir o sangue, que se encarrega de distribuí-lo por todo o corpo. Isso já nos dá uma pista da função do sistema cardiovascular e sua relação com o sistema digestório. Então, está falando aqui, no começo do ano letivo, você observou e registrou alterações no seu organismo. Então, assim, o que nós sabemos? Que o sistema digestório, ele vai absorver os nutrientes dos alimentos. Esses nutrientes que são absorvidos pelo sistema digestório deve ser repassado para as demais células do nosso organismo. Quem faz o transporte dos nutrientes e quem recolhe também as excretas celulares, os resíduos celulares, é o nosso sistema circulatório, o nosso sangue. Então, o sangue, ele circula dentro de vasos, por isso nós dizemos que a nossa circulação, ela é fechada, porque todo o sangue circula apenas dentro de vasos. E é o sangue que vai recolher esses nutrientes que foram absorvidos pelo sistema digestório. Bom, os caminhos do sangue. Os vasos sanguíneos, o coração e o sangue, que circula no interior deles, compõem o nosso sistema cardiovascular. O coração e o sangue, nós vamos ver mais adiante. Nosso coração funciona impulsionando o sangue dentro dos vasos sanguíneos. Quando o coração se contrai, o sangue dentro dele é expulso, saindo pelos vasos sanguíneos. Então, chamamos artérias aos vasos que levam o sangue do coração para as demais regiões do corpo. Como esse sangue sai com alta pressão, as artérias têm que suportar, uma pressão maior. Por isso, esses vasos têm uma camada mais espessa de musculatura lisa e paredes mais elásticas. Então, as artérias são encarregadas de retirar o sangue do coração e fazer a distribuição, tanto pode ser para os pulmões, que nós vamos ver mais adiante, ou para o restante do corpo. Bom, de olho no pulso, a pulsação. Então, está falando aqui, o sangue sai do coração e provoca uma distensão da artéria que volta a se contrair, ajudando ligeiramente a impulsionar o sangue. Essa distensão-contração sentida
em algumas partes do nosso corpo é chamada de pulsação. Então, quando a gente coloca os dedos no pescoço ou os dedos no pulso para verificar a pulsação. Bom, então, logo, o que você posicionou ao medir seu pulso foi uma artéria, quando determinou a sua frequência cardíaca. Bom, a musculatura lisa encontrada nas artérias, e nas veias também existe, mas é uma camada mais fina. Então, nas veias, essa musculatura lisa é mais fina. Ela está relacionada a contrações musculares não voluntárias, que acontecem independentemente de nossa vontade. É o mesmo tipo de musculatura responsável pelos movimentos peristálticos do nosso sistema digestório. Então, verifiquem essa imagem. As veias, por sua vez, são os vasos por onde o sangue volta em direção ao coração. O sangue, nesses vasos, apresenta pressão bem mais baixas e fibras elásticas em menor quantidade. Bom, na página 248, as artérias ramificam-se em vasos menores, as arteríolas, que por sua vez se dividem em vasos ainda menores, os capilares. Nós chamamos de capilares porque lembra cabelo, capilares tão fino quanto um fio de cabelo. Esses tubos são formados por uma única camada de células. Observe o detalhe da figura da página anterior. Então, quando passa pelos capilares, a parte líquida do sangue extravasa através dos espaços entre as células. Isso se chama diapedese. Então, quando a parte líquida, que é chamada de plasma, atravessa os vasos e banha os tecidos ao redor, nós chamamos isso de diapedese. Esse líquido fornece às células as substâncias necessárias que foram absorvidas, principalmente no intestino, e o gás oxigênio obtido nos pulmões. Quando o líquido retorna ao interior dos capilares, ele traz com ele substâncias produzidas pelo metabolismo celular e que devem ser eliminadas, que são as excretas, como o gás carbônico, as excretas propriamente ditas, e que são moléculas, né, que foram produzidas pelas células e devem ser eliminadas pelos rins. Então, os rins, eles filtram o sangue, retirando e eliminando as excretas. Os capilares confluem para os vasos maiores, as vênulas, e estas para outros vasos de maior calibre, as veias. Semelhante às artérias, as veias também são formadas por 3 camadas de tecido, mas a camada muscular é menor, espessa e menos espessa do que a das artérias, porque devido à pressão sanguínea que ocorre dentro das artérias. Bom, as veias de menor calibre possuem estruturas que funcionam como válvulas, impedindo o refluxo do sangue. A volta do sangue ao coração se dá com a ajuda da musculatura esquelética. Quando realizamos movimentos como caminhar, por exemplo, nossos músculos, ao se contrair durante seus movimentos normais, comprimem as veias, o que impulsiona o sangue em direção ao coração. Quando a musculatura relaxa, as válvulas impedem o refluxo. Em outras palavras, elas abrem quando o sangue sobe, mas fecham e travam para impedir que o sangue desça. As veias maiores despejam seus conteúdos numa veia ainda menor, a veia cava, que leva de volta para o lado direito do coração. Então, vejam bem, se nós tivermos que diferenciar veias de artérias, as artérias têm uma parede mais musculosa, porque elas precisam suportar a pressão arterial, enquanto que as veias possuem válvulas no seu interior. Pequena e grande circulação. Bom, pessoal, então assim, a pequena circulação é coração, pulmão, coração. A grande circulação é corpo, coração,
corpo. Então, vejam bem, o sangue, ele chega venoso. O que é sangue venoso? É um sangue pobre em gás oxigênio. Por que que esse sangue está pobre em gás oxigênio? Porque esse gás já foi distribuído para as células do nosso corpo. Por quê? Porque o oxigênio é necessário para que ocorra a respiração celular. Com a respiração celular, que ocorre nas mitocôndrias, nós vamos obter energia para realizar todas as nossas atividades. Então, vejam bem, o nosso corpo tem um sistema digestório que absorve a glicose, as proteínas e os lipídios. As glicoses, no caso a glicose, é a nossa principal fonte de energia. Então, na equação da respiração celular, nós vamos precisar da glicose mais o gás oxigênio. Ocorrerá reações químicas dentro da organela mitocôndria. Isso resultará em gás carbônico, água e energia. Então, uma vez que o sangue distribui esse oxigênio para as células, para que seja feita a respiração celular, o sangue fica venoso, pobre em gás oxigênio. O sangue venoso, ele chega ao coração através das veias cavas. Nós temos as veias cavas superiores e as inferiores. O sangue chega venoso ao coração através das veias cavas. Uma vez que ele chega venoso nas veias cavas, ele vai desembocar no átrio direito. Do átrio direito, ele passa para o ventrículo direito, ele vai passar por uma válvula que se chama válvula tricúspide. Chegando no ventrículo direito, o sangue sai e vai para os pulmões através das artérias pulmonares. Nos pulmões, ocorrerá a hematose, que são as trocas gasosas. Esse sangue volta a ficar arterial, ou seja, rico em gás oxigênio, e volta para o coração do lado esquerdo, através das veias pulmonares. Ele vem através das veias pulmonares, vai desembocar no átrio esquerdo. Esse sangue, ele vai passar pela válvula bicúspide ou mitral. Chegando na válvula, atravessando essa válvula bicúspide, ele vai para o ventrículo esquerdo. Indo para o ventrículo esquerdo, ele irá sair pela artéria aorta, que é a nossa artéria de maior calibre, de maior diâmetro. O sangue que sai pela nossa artéria aorta será distribuído por todo o nosso corpo, este sangue arterial. Bom, então, esse sangue, ele deve ser distribuído para todo o nosso corpo. Bom, nós chamamos a grande circulação de circulação sistêmica. Bom, na página 250 está escrito assim: de olho nos tipos de sangue e no nome dos vasos. O sangue rico em gás oxigênio é chamado de sangue arterial, porque existe uma concentração maior de hemoglobina, por isso ele tem uma cor vermelho mais vivo. E o sangue venoso é um sangue que tem uma coloração não tão vermelha, escura assim. Por isso que ele pode ser representado por azul. Esses nomes costumam gerar uma certa confusão, pois dão a entender que o sangue arterial circula apenas em artérias e o sangue venoso circula apenas em veias. Bom, não é bem assim, porque quando o sangue ele sai do coração e vai para os pulmões para que ocorra a hematose, o sangue sai venoso pelas artérias pulmonares. E quando o sangue retorna dos pulmões para o coração, ele vem arterial através das veias pulmonares. Então, eu digo assim, simplesmente, de uma maneira mais simples, o sangue ele sempre chega, é como se a porta de entrada do sangue para o coração são sempre as veias. E a porta de saída do sangue no coração são sempre as artérias, mesmo que o sangue seja arterial ou venoso.
Bom, outras formas de circulação. Alguns animais, eles possuem um sistema circulatório aberto, ou seja, o sangue não circula dentro dos vasos. E também tem, por exemplo, os insetos têm um sistema circulatório aberto. Existem também seres que não têm sistema circulatório organizado, que essa distribuição de substâncias ocorre por difusão. Lembrando que as plantas, elas possuem dois tipos de vasos, que são os vasos lenhosos e liberianos, é o xilema e o floema. Esses vasos que nós encontramos nas plantas, eles conduzem a seiva. Então, existe lá a seiva bruta ou inorgânica e a seiva elaborada ou orgânica. E esses tipos de seiva são conduzidos através desses vasos, o xilema e o floema. Bom, pessoal, essa é a nossa primeira parte que fala sobre o sistema cardiovascular, mais especificamente a circulação. Se surgir qualquer dúvida, é só chamar no e-mail duvidasoitavoano@conquistaanglo.com.br, que eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.